E aí, pessoal? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem? Nos avisem aqui, por favor. Vamos lá, conversa com a gente. Vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem? Ó, alguém falou sim. Ah! Essa é uma live muito esperada. E bom, pode ser que nós ainda não façamos ela. Tudo vai depender do engajamento de vocês. Vocês estão enviando a live para mais pessoas, né? Se esse FDP do Instagram vai entregar a live, né? Então estamos dependendo aqui de N fatores para que nós comecemos aí a contar a nossa história. Então tá na mão de vocês, hein? Grande parte, né? Tá na mão de vocês. E aí, já estão compartilhando, já estão tocando aqui no aviãozinho, enviando para várias pessoas, né? Estão interagindo. E aí? Que vai depender disso. Você já beber água hoje, gente? Bebe um copo d'água. Pode ser que ainda não saia essa live. A gente tá empolgado. A gente quer muito fazer. Mas a gente quer aqui, né? Quer contar com o engajamento de vocês. Entendeu? É muito importante. E aí, como é que vocês estão? Estão empolgados também? Ó, para contar a nossa história, nós precisamos trazer alguns detalhes sobre nós, antes de nos conhecermos. Então, a gente vai começar falando um pouco disso, um pouco desses detalhes que são importantes para que vocês entendam tudo. E se até terminar de contar esses detalhes, que é coisa rápida, tá? Coisa rápida. Aqui tiver com interação legal, o Instagram tiver entregado para mais pessoas, tiver muita gente aqui conosco nessa live, aí a gente dá início à história que nós temos, tá? Então vamos lá. Amor, comece falando de você antes de nós. Eu acho melhor você fazer as honras. Por quê? Cavalheiro, as damas primeiro. Eu tenho que dar o exemplo aqui, ué. Concordo plenamente, mas eu prefiro que você inicie. Você vai ficar mais à vontade? Sim. Então tá bom. Então, pessoal, antes de conhecer a Ana, eu preciso que vocês entendam, né, quem que era o Alexandre, né? O Alexandre, vocês já viram, né, uma parte do meu testemunho, aquele garoto que cresceu ali com a herança dos pais, o divórcio, revoltado com o primeiro padrasto que espancava a mãe, muito revoltado, muito traumatizado, fez péssimas escolhas na adolescência, né, mas sempre teve uma boa base católica, sempre teve uma boa base cristã vinda da avó paterna. Isso me salvou durante muito tempo e teve um momento da minha vida que eu deixei o mundo e retornei para a igreja. Isso foi muito importante para mim. Isso me ajudou muito. E foi uma fase assim que eu estava muito assíduo na igreja. Foi uma fase que eu vivi um noivado durante 3 anos, o qual acabou, não deu certo. E acabou de uma forma muito trágica, que eu não vou entrar em detalhes, a pessoa lá avacalhou comigo. Mas o que eu quero trazer dessa história para vocês é sobre como era esse noivado. Vivíamos a castidade. Isso aqui é para vocês terem uma noção do que era essa relação. Você entende? Eu já não estava no mundo, Tinha um porquê, tinha um propósito e acabou não dando certo. Nessa mesma época, pandemia estourou, eu tinha um negócio, eu perdi esse negócio, tudo dando errado na minha vida. E é por isso que eu sempre dou o conselho para vocês de que orai e vigiai. E se você acha que hoje está por cima, se você acha que é muito santo e que nunca vai cair, tome cuidado. Porque nessa época, aquele Alexandre, até foi um dos meus posts de hoje, naquela época, aquele Alexandre jamais imaginava o que ele poderia se tornar depois. Que eu fui no fundo do poço
eu negociei todos os meus valores, todos, né? Eu estava perdido, completamente perdido depois de tudo isso, né? Pensa o psicológico da pessoa, né? Tudo fechado, né? Isolamento, perdi meu negócio, o término da forma que foi, muita coisa acontecendo de uma vez e eu acabei afastando mais uma vez da igreja, né? Esse era o Alexandre, né? Antes de conhecer a Ana. Vocês logo vão entender por que é importante ter dito tudo isso, né? E aí, meu bem? Bom, eu também não tive, assim, uma convivência tão firme dentro da igreja quando eu era criança. Eu até, ia à missa aos domingos, mas não era uma coisa com muito significado. Era mais uma obrigação mesmo. A gente fazia e tal, e era isso. Então, esse fator da religião, até uma certa idade da minha vida, não era uma coisa que eu dava devida importância, né? E acho que isso com certeza dificultou algumas coisas para mim. Assim como a Lê, os meus pais também se divorciaram, mas eu já era bem mais velha, né? Eu já tinha meus 18 anos. Isso não quer dizer que não teve reflexos para mim. Tiveram e grandes, por sinal. Um deles, e acho que o que mais me deixou feliz de ter superado foi que quando os meus pais se divorciaram, eu cortei o contato com o meu pai, por motivos aí relacionados ao próprio divórcio. E foi muito importante para mim conseguir retomar esse contato, né? E também foi muito importante eu ter retornado para esse convívio da igreja junto com a Lê. Né? Nesse ponto a gente aí foi se apoiando, né, meu bem, nessa volta. E acredito que tenha sido muito, muito, muito importante. Era uma coisa que realmente fazia falta para nós. Então, em resumo, foi mais ou menos isso. Quando eu conheci o Ale, eu tinha saído recentemente de um relacionamento muito ruim também. Então, estávamos nós dois num momento meio frágil, assim, da vida, né? Em questões sentimentais, em questões espirituais. Não estava muito legal. Mas, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo contornar tudo isso, né? Sim. Acho que um breve resumo de como a gente estava ali, em que ponto a nossa vida estava antes da gente se conhecer, seria mais ou menos isso. E esse último relacionamento da Ana, né, ela teve abusos psicológicos e, salvo engano, físicos também? Não chegou a esse ponto, não? Mas né, as questões psicológicas eram bem graves, bem fortes. Então, assim, terminou, meu bem? Desculpa. Terminei. Desculpa. Então, estavam os dois, quando nós nos encontramos, estavam os dois ali muito machucados, muito feridos, com muita coisa acontecendo. Muito carentes, né? Por isso que eu falo para vocês que tomem cuidado com a carência, que vai levar vocês a entrar em relacionamentos que, caramba, nós, logo vocês vão entender, demos certo. Mas é a exceção da exceção. E essa questão da carência, ela não te faz só fazer escolhas ruins relacionadas a relacionamentos amorosos. São escolhas ruins no geral. Você escolhe amizades ruins, né? Isso afeta todos os tipos de relacionamentos que você pode ter, não só os amorosos em si. E o mundo te ganha, porque quando você está rebelde, quando você se rebela dessa maneira contra Deus, né? Porque você tá ali, teve uma desilusão, está se fudendo na vida, né? Você olha para as coisas e fala assim, foda-se, vou pro mundo. E aí... É que é uma tendência muito natural nossa falar, olha, eu tava nesse caminho e nada deu certo, então eu vou pro caminho oposto. Sim. É uma tendência que a gente, como ser humano, tem. E olha para vocês verem, eu tava assíduo na igreja, né? Fazendo palestras, ajudando pessoas, né? Eu já tinha um trabalho muito parecido com o que eu faço aqui, né? Eu fui a primeira, aqui tem aquele Enfir, não sei se vocês conhecem. Eu fui a primeira e talvez, eu não sei hoje, né, mas talvez a única pessoa
na época que não era casado, a dar uma palestra lá para os namorados na preparação, porque eu dei uma palestra na perspectiva do filho, né? Nas consequências do divórcio, porque ali é uma preparação para o casamento, né? Para eles verem se o namoro deles tem propósito mesmo. E eu dava palestras desse tipo, ajudava muitos casais, né, a entender a importância disso, e caí. Eu caí. E eu falo isso porque tem muita gente dentro da igreja, né, que às vezes é ministro extraordinário, né, e tá lá, né, servindo na igreja, do lado do padre, e acha que é santo, né? Isento, Sem, que nunca vai cair. E aí, quando você tem essa arrogância de achar que não vai cair, é que a tua queda é grande. Entendeu? E eu caí. E aí, nesse tempo, né, nesse meio tempo, nós nos conhecemos, né? Cada um com suas revoltas, com seus traumas, com seus seus problemas, nós nos conhecemos. E adivinha onde nós nos conhecemos? Né? Adivinha onde nós nos conhecemos? Eu quero que vocês comentem aqui. Vamos lá. Vamos interagir. Onde vocês acham que eu e a Ana nos conhecemos? Vamos dar um tempinho aí. Enquanto isso, eu vou vendo aqui os comentários do pessoal, ver se tem alguma coisa pra gente já respondê-los aqui. Pessoal, Samira debochada, né, cara? Nossa, essa Samira... Nossa! Oh, na hora que eu vi a Samira pessoalmente, quando eu vi... O pessoal foi na onda dela, ó. Foi. Essa Samira, ela é comadre nossa, tá, pessoal? Somos padrinhos de casamento deles, eles são padrinhos nossos, vão ser padrinhos da Moitê. Deixa, viu, comadre? Deixa. Calma. Nós vamos se ver essa semana. É aquele momento que a mãe vira pro filho e fala assim, em casa a gente conversa. E falar nisso, a Samira, no sábado ela falou, né? Sexta-feira, né? Ela propôs sexta, a gente... Não, sexta não pode, é sábado, na verdade, a gente se vê. Vamos pensar nisso. Eu esqueci de falar com você. Tudo normal. Tudo certo. Nós nos conhecemos no Tinder. Exatamente, no Tinder. Entramos pro Tinder e foi ali... Só que aí o Tinder pra nós deve ter durado o quê? Uma semana? Acho que nem isso. Porque no fundo, olha só pra você ver. No fundo, o que a Ana queria? Família. O que eu queria? Família. Mas a gente estava no mundo, revoltado contra Deus. Revoltadíssimos contra tudo. Você entende? Extremamente revoltados. Mas a gente sabia que não era o mundo que nós queríamos. Porque a gente estava revoltado justamente por aquilo que nós perdemos. Aquele noivado meu que não deu certo. Os relacionamentos falidos da Ana. No fundo, tudo que a gente sempre buscou era isso. Tanto que, primeiro match ali, negócio já, você entende? Evoluiu, já desinstalamos e era só que, veja, nós não estamos aqui orientando vocês a instalar o Tinder agora. Pelo contrário, na verdade. Pelo contrário. Teve uma época, que hoje eu acho que não, mas teve uma época que eu até acreditaria que sim, existem pessoas lá querendo algo sério. Aí vocês vão se perguntar como? Essa carência. Nem todo mundo entra lá pensando em dar e comer. Tem gente que entra por carência, pura carência, e no primeiro que encontra já se entrega. Você entende? Tá errado? Claro que tá errado. É a ânsia de satisfazer que o seu espírito tá pedindo, né? Mas hoje eu acredito, sei lá. Eu desaconselho totalmente. Você não entende? tentem por aí. Mas, de qualquer maneira, né? Mesmo acreditando que existe uma ínfima possibilidade, uma porcentagem pequena de pessoas que sim, queiram algo... Não, nunca vamos aconselhar isso. Não vão por esse caminho. E é justamente por isso que nós estamos aqui. É justamente por isso que nós estamos aqui conversando com vocês e contando a nossa história. E nós não vamos mentir. E aí... Senão não faz sentido a gente estar aqui. Exatamente. E aí foi quando a gente se conheceu. Né? A gente evoluiu muito rápido nesse sentido, porque apesar de o Ale ter um dia a dia muito corrido, né, com tempo pra nada praticamente, nessas semanas aí que a gente foi se falando e tal, ele tinha tempo pra mim direto.
Eu acho que, sei lá, ele tomava banho com o celular na mão, Sim. almoçava com o celular na mão. Sim. Eu também fazia isso, tá, gente? Principalmente o almoço. Era até uma coisa muito frequente, né? O Alexandre sabia todos os meus almoços. Sim. E a gente conversava muito, a gente de fato buscou se conhecer. Não só em questão de, que música que você gosta, o que você gosta de fazer, não. Em questão de opiniões mesmo, de o que você pensa sobre determinados assuntos. E a gente procurava conversar sobre coisas um pouco mais sérias. É claro, não dá pra você ficar interrogando a pessoa, tipo, o que você pensa sobre isso, sobre isso. Não dá. Mas a nossa conversa fluía muito bem, né, amor? Sim, muito bem. E só que aí, o que aconteceu logo em seguida? Outro erro, né? Quando a gente foi se conhecer. Pessoalmente. Né? Exatamente. Né? Eu estava resistente. Eu estava bem resistente. E a Ana um dia resolveu, não, eu vou pra aí. Eu confesso que eu pensei assim, não deve ser sério. Ela não tá falando sério. É um erro muito comum em mulheres que são criadas como eu fui criada, né? Muito Sim. independentes, de muita atitude, digamos assim. Então, eu falei, beleza. Se aparentemente a gente quer a mesma coisa, você não tá afim de, né, se mover e tal, deixa que eu faço. É um erro muito grande, tá? Sim. E também por causa... Desaconselho muito. E também por causa do vínculo cortado com teu pai, né? Que você quis cortar, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? E eu ali resistente, porque assim, sabe? Meio que calejado, dolorido, Sem né? muitas esperanças. Sem muitas esperanças. E aí, a Ana apareceu. Apareceu e foi muito bom, né? A gente se encontrou, estava tudo muito gostoso. Sim, negociamos todos os nossos valores, atropelamos várias fases. Corremos riscos, inclusive. Né? Porque pensa, a gente nunca tinha se visto, só estávamos conversando ali, né, há uns bons dias, né, conversando muito por chamada de vídeo, mas nunca tínhamos, né, se visto pessoalmente. E foi aí que ela tinha, né, uma passagem para ir embora, acho que no domingo. Você chegou no sábado. No domingo às 6 da tarde. E eu gostei demais de estar com a Ana e falei assim, não, fica aqui, eu te levo mais tarde, né? Não. Foi não? Foi na... Eu tinha a opção de ir às 8 da noite também. Essa história é legal, é verdade. É verdade. Aí o que a gente fez? Fomos lá na rodoviária, trocamos a passagem das 18 horas para das 20 horas. Isso era no meio da tarde, né? E aí foi chegando a hora de ir embora de novo. E aí o Alexandre falou, não, fica aí, eu te levo e tal. E eu falei, beleza, eu vou ficar. E daí fui levar a Ana. A gente saiu aqui de São Gotardo meia-noite. Chegamos em Patos. A Ana morava sozinha lá. E aí chegando lá na casa dela, no momento nosso, acho que a gente tava vendo um filme, né? Eu não lembro. Eu sei que surgiu esse assunto, né? Assim, já... Olha pra vocês verem a velocidade da coisa, né? Eu não sei nem se fui eu ou ela que entrou nesse assunto. Acho que fui eu. O que a gente tem, né? O que nós somos. Foi a pergunta. O que nós somos, né? Porque, caramba, a velocidade que as coisas estão indo, né? O que nós somos, né? E a Ana... Eu tava muito resistente nesse momento. Nessa hora era a Ana, né? Ela, não sei. Acho que não é uma boa ideia a gente colocar rótulos no nosso relacionamento. Aí eu falei assim, não, isso pra mim não funciona, não. Olha, pelo menos, olha pra vocês verem, pelo menos uma coisa boa disso tudo, né? Aqui vocês veem a prova de que no fundo nós queríamos algo sério. Sim. No fundo. A gente só tava com medo. A gente só tava com medo, a gente só escolheu as vias erradas, né? Mas no fundo a gente queria, né, o que nós temos hoje. Porque na hora eu falei assim pra Ana, isso pra mim não serve. Esse negócio de não tem roça, isso pra mim não serve. Ou nós temos alguma coisa ou não temos nada, né? E aí ela ficou meio assim e foi ali que eu já pedi a Ana namoro. Papou, né? E eu aceitei. Quem de nós dois tinha menos juízo?
terminar, tava todo mundo, né? Biruleibe das ideias, como se diz. Pedi a Ana em namoro. Né? Começamos a namorar. Começamos. Aí foi quantos dias até o episódio da máquina de lavar? Só me recorda isso. Foi 1 mês, mais ou menos. Foi. Mas eu quero destacar uma outra coisa. A gente começou a namorar em abril. Isso foi um fim de semana, eu vim pra cá e tal. E na mesma semana tinha um feriado de Tiradentes. E aí o Ale foi lá pra Patos, passar o feriado comigo também. Sim. E voltou. E no fim de semana eu vim também. E fomos ficando assim, né? Um final de semana ele ia, no outro eu vinha. E aí eu recebi um convite. Assim, bem tranquilo o convite, né, amor? E qual você tá falando? Pra vir morar aqui. Não, amor, mas calma, você tá pulando aqui as coisas, ó. Eu falei pra você, espera, me conta aqui com o negócio da máquina de lavar. Calma. Antes disso, eu tive lá conhecendo a sua mãe. Achei que você ia falar que era esse o convite. Porque aí veio o Dia das Mães, já conheci a mãe da Ana, né? Mas aí é que tá. Quando você conheceu a minha mãe, eu já tinha mudado pra cá. Aqui pra você ver, ó. Pessoa... Se você tinha caído aqui de paraquedas, o que vocês acham de namorar a senhora Arantes, não sei o que? Calma, querida. A gente vai responder essas questões lá no final. Podem ir mandando, não tem problema, mas a gente vai seguir a nossa linha aqui. Calma. E vamos responder tudo depois, podem ficar tranquilos. Quem tá chegando agora de paraquedas, se achar que nós vamos aprovar esse tipo de coisa, não vamos, mas né, não sejam precipitados, né? É chato isso, tá? Né? Siga a sua linha aí, então, e eu vou... E aí já conheci a mãe da Ana. No Dia das Mães. No Dia das Mães, foi muito legal. Perdi, eu ia falar um negócio aqui, aí eu vi a chatura ali e esqueci agora. Enfim. Só sei que num belo dia, né, fiz o convite pra Ana, né, pra gente morar junto e tudo mais. E a gente não topou. E aí nós fomos lá buscar as coisas. Na verdade foi o seguinte, eu impus uma condição. Falo, olha, eu venho pra São Gotardo, mas eu não venho sem a minha máquina de lavar roupa. E aí, tá, e nós fomos buscar, né? Chegamos lá pra buscar as coisas. Fizemos o seguinte, eu medi a minha máquina, o Ale mediu o porta-mala do carro, falou, não, cabe, tá tudo certo. Vamos lá buscar. Aí eu fui lá, cheguei lá, estamos arrumando as coisas, eu tinha arrumado as malas, não sei mais o que. Não era uma mudança definitiva. Era. Aí o que acontece? A máquina de lavar, ela é muito sem jeito, né, de pegar nela. Ela é quadradona. O peso dela eu levanto, tranquilo, né? Levanto sossegado. Mas o problema é que ela não tem pegada, né? E aí foi onde a Ana veio pra me ajudar, e aí, não, peraí, esse negócio não tá passando aqui. Ela tinha os ganchinhos de colocar pra gente carregar, mas eu não tava achando onde tava. E aí, na hora que a Ana chegou lá e eu vendo, aí eu vi a máquina pessoalmente, eu falei, pera, isso aqui não vai caber no porta-malas do carro, não. Não vai, não. Sim. Essa máquina não vai caber no porta-malas, não. Eu olhei bem pra Ana, assim, apoiado na máquina e falei, por que você já não muda de uma vez? Né? A gente chama um caminhão agora e já leva tudo de uma vez, então. Por que chamar um caminhão só pra levar uma máquina? Não, leva tudo. E eu topei. Ela já sabia. Gente, vocês estão entendendo sabe, a loucura do negócio? Sim. Isso era um sábado, já devia ser por volta de 1h da tarde. Começamos a saga de encontrar alguém que topasse trazer essa mudança para nós. Enquanto isso, estávamos rodando ali perto de casa, procurando caixa de papelão para embalar as coisas. Eu tenho bastante experiência em mudança de casa. Ana é muito boa, viu, gente? Sério. E aí, encontramos o seu Lázaro. Gente boa, bigodudo. Gente boa pra caramba. Eu conversei com ele no telefone e falei assim, olha, eu queria fazer uma mudança de Patos para São Gotardo.
Não, beleza. Quando? Eu falei, hoje. Ele, hoje? Não, hoje, não sei o quê. Mas já tá tudo pronto? Eu falei, não, mas a gente consegue embalar rápido. Sim. E eu já tava carregando algumas coisas pesadas lá pra frente. A gente só ia precisar de ajuda mesmo pra desmontar os móveis. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar fulano, ele ajuda vocês a desmontar os móveis, a gente embala tudo e leva. Beleza. Enquanto o seu Lázaro, o amigo dele e o Ale estavam desmontando todos os móveis da casa, eu saí embalando tudo. E aí o que a Ana deixava embalado, separado num canto, a gente também carregava. As caixas eu identifiquei as caixas, o que tinha em cada caixa e bora. Sim. Fomos levando coisa, a gente deve ter saído de Patos o quê? Umas 5? Por aí, chegamos aqui umas 7 horas. Já era quase 3 quando a gente começou a arrumar a mudança. Então, assim, questão de 2 horas e meia, embalando tudo, desmontando tudo, viemos. Chegamos em São Gotardo, o seu Lázaro ajudou a gente a tirar tudo do caminhão e voltou para Patos. Isso era umas 8 horas da noite, quando a gente terminou de descarregar do caminhão. E aí a gente ficou até 1 da manhã colocando algumas coisas no lugar e tal, mas pra conseguir colocar tudo no lugar mesmo, a gente levou uma semana. Mas eu vim. E aí? Malecuia, literalmente. Sim. E no início, tava tudo, né? Mil maravilhas, tava tudo muito bom, estávamos empolgados, saindo bastante. E o que foi acontecendo? Conflitos foram surgindo. Porque a Ana tinha algumas ideias totalmente avessas ao que eu acreditava. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Pode me zoar. A Ana, ela caiu na armadilha do feminismo, né, para várias coisas. E eu comecei, no meio do processo com ela, a retornar pro meu berço ali. Isso foi gerando muitos conflitos. Foi um impacto muito forte, porque eu conheci o Ale de uma certa forma, e aí, aos pouquinhos, as ideias foram mudando. Então, a nossa convivência foi ficando muito complicada. Eu lembro que teve um dia que eu estava de fora de casa, né, lendo mais uma vez alguns materiais, um livro do Jordan Peterson, e por isso que eu gosto tanto dele, não só por isso, né, mas... E nesse dia me veio uma luz, assim, no intelecto, sabe? Eu acredito muito que Deus falou comigo nesse dia. Eu acredito muito. Muito mesmo. Através daquele trecho que eu estava lendo, daquele momento, sozinho, sentado no passeio. E foi quando eu falei, caramba, as coisas não podem ser assim. Eu estou negociando tudo aquilo que eu acredito. Tudo aquilo que eu já ensinei, eu estou negociando. Aonde eu vim parar? Né? E isso começou a gerar muitos conflitos com a Ana. Eu cheguei para a Ana, né? Eu lembro, assim, a gente teve várias conversas, né? Foram muitas. E conversas assim difíceis, tensas. E quando eu falo difíceis, nem é naquela pegada difícil que eu sempre aconselho vocês a terem na preparação. Conversas assim realmente, sabe, que machucava, que era complicado, né? Porque a gente estava ali meio que tentando trocar o pneu do carro com ele andando, com ele em movimento. E eu falei para ela assim, olha, você vai conhecer quem é o Alexandre de verdade agora. Eu estava completamente perdido. Aquilo não era eu. Você realmente tem certeza que você quer continuar comigo e tudo mais? E a Ana, caramba, gente, daqui a pouco nós chega aí para falar sobre essa mulher maravilhosa que ela é, sabe? E foi um choque de realidade muito grande para ela. Foi um baque. Sabe? Por isso que nós não aconselhamos a ir morar junto. De maneira alguma. Nunca façam isso. Mas nós podemos dizer que existem sim casos que dá para resolver. É por isso que eu sempre tenho muita empatia. Por exemplo, chega para mim ali uma mulher, tá 10 anos morando junto, tem 2 filhos e fala para mim, não, então é melhor não restaurar, não, porque não tem sacramento, casou na igreja. Mas aquilo que vocês têm... E aquilo que vocês viveram? Né? Vocês construíram uma família. Tem uma história, entende? Eu preciso respeitar aquela história. Então, sim, às vezes tem jeito, mas é preciso analisar a tua história, porque cada história é uma. Entende? A sua história é exatamente igual à minha, da Ana. Aqui é uma história diferente das demais.
são pessoas diferentes dos demais. Então tudo isso precisa ser avaliado. No nosso caso, valeu a pena, literalmente valeu a pena, porque foi a duras penas. Né? Deu certo, foi uma exceção. Mas vocês devem sim viver todas as fases no seu devido tempo. Entendem? Isso é muito importante. E a gente está aqui usando esse testemunho justamente para poder alertá-los. E foi aí que a Ana começou a mudança dela também. Só que eu estava muito duro. Porque eu estava desacreditado dessa mudança, dada algumas discussões que a gente teve. Você entende? Eu estava realmente muito desacreditado. Eu não confiava que ela poderia mudar. A gente chegou ali numa crise, né? Sim. Quando a gente tinha ali mais ou menos uns 6 meses de relacionamento, a gente chegou num ponto que não estava dando. Sim. Nada dava certo, nada estava funcionando. Parecia que a gente estava cada um caminhando para um lado. Sim. E foi... Tava literalmente, né? A gente tava mesmo, né? E aí foi nessa época que a gente, infelizmente, nós passamos um tempinho aí separados. Sim. Eu falei assim, caramba, porque eu ficava pensando, eu quero ir pro céu. Eu quero voltar aos meus valores, eu quero ir pro céu. E essa mulher não acha que ela vai me ajudar a ir pro céu. Eu não acreditava na Ana, de fato. E ele tinha razão para isso. Porque eu até aquele momento eu não tinha conseguido demonstrar para ele o que eu realmente acreditava, o que eu realmente faria, né, para ajudar e nós dois a chegarmos onde a gente realmente queria. Então a gente passou esse tempinho aí afastados. Sim. Mas acho que foi a partir desse momento que a gente de fato ligou a chavinha de fazer o possível, de colocar muito esforço e realmente voltar nossa vida para os trilhos e aí, consequentemente, o nosso relacionamento também ia melhorar. Agora que eu lembrei o que você quis dizer aquela hora para te zoar. Agora que eu lembrei. Agora que eu entendi. A gente estava falando da armadilha do feminismo, mas era outro detalhe. Era outro detalhe que me veio na cabeça aqui agora. A Ana, também por causa dessa lorota de feminismo, ela caiu naquela pseudo-religião que se chama Wicca, né, das bruxinhas do bem. No fundo, a Ana não acreditava nisso. O que eu percebi? Ela só queria chamar a atenção do pai. E em teoria era uma religião que me acolhia. No sentido de que eu não precisava fazer nada, entendeu? E eu não concordava com aquilo, eu achava aquilo um absurdo, você entende? Né? Eu ficava pé da vida com aquilo, não, então, não quero. Aí foi quando ela foi para casa da mãe dela, ela nem foi para casa dela, ela foi para casa da mãe dela, ficou uns dias lá, e eu realmente não queria mais, sabe? Não queria. Chegou num determinado ponto que eu bati o pé e falei assim, olha, vou voltar para São Gotardo, a gente vai conversar e vai tomar uma decisão. Porque para ter chegado nesse ponto, a gente tem de fato que decidir o que a gente quer. Eu não queria que ela voltasse. Tanto que a gente, numa chamada de vídeo, eu queria acabar ali, que era mais fácil terminar ali. E aí ela me convenceu a gente se ver pessoalmente, e ela veio, e numa conversa, e aí aqui tá, uma coisa que eu quero que vocês entendam, né? Sim, eu voltei, né, para a verdade ali, queria viver a verdade, mas eu não quero que vocês olhem para a Ana que caramba, né? Então a Ana que não. A Ana também fez uma coisa que graças a ela nós estamos aqui para levar o nosso testemunho para vocês. Foi a disposição da Ana. Porque quando ela voltou com uma disposição de se doar, de se entregar e de viver a verdade, que era algo assim incrível. Então, 2 fatores determinantes para nós estarmos aqui agora com a Maitê, chegando. Deus falou comigo naquele dia, ali de fora. Deus falou comigo. E eu me coloquei disposta a ir junto com a Alê para onde ele for. E aí eu voltei e a Ana entendeu que dali para frente eu ia ser o cabeça e ela veio comigo. E você entende? Aí a coisa começou a fluir, né? Tanto que foi difícil, mas nós dentro de casa começamos a viver a castidade.
Olha só para vocês verem, vocês terem noção. Não foi fácil, Não. mas nós começamos a viver ali e aí eu já fiz surpresa para Ana, pedi ela em casamento, marcamos o casamento, porque tudo que a gente queria era sacramentar a nossa união e resolver as coisas, né? E assim, esse período aí de adaptação, né? Onde a gente tomou essa decisão de colocar tudo nos eixos, a gente passou por diversas coisas. Foi um período difícil também, mas foi um pouco mais fácil de passar por ele porque a gente tinha um objetivo muito maior. A gente chegou num ponto, né? A gente decidiu de fato o que a gente queria. E aí, isso era só mais um detalhe, era só mais uma dificuldade que a gente ia enfrentar e ia passar porque a gente estava firme naquilo que a gente decidiu. A gente passou por N situações e para mim algumas coisas eram muito difíceis, principalmente no sentido de me desapegar das ideias feministas mesmo que eu tinha, né? De deixar o Ale ser o chefe da nossa casa. E foi muito, muito trabalho até a gente chegar no ponto que chegamos. Por exemplo, um dos acordos que a gente tinha é que a partir do nosso casamento eu não iria trabalhar fora mais. E no começo isso me incomodava muito. Porque eu ficava pensando, caramba, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Sabe? Pra mim me dava um certo desconforto pensar, nossa, eu vou ficar o dia todo limpando casa e fazendo isso, fazendo aquilo. Pra mim não parecia que eu me sentiria útil. Pra mim parecia que eu ia desperdiçar o meu tempo. Acho que pra mim a parte mais difícil dessa adaptação foram essas questões. E nós tínhamos muitos embates porque eu não sou aquele cara banana que abaixa a cabeça. Entendeu? A gente acabava argumentando muito um com o outro, né? Eu queria ser convencida. Então, assim... E, de fato, o Alexandre tinha como me convencer. Só que esse diálogo nem sempre era tranquilo, que a gente não sabia fazer isso ainda. E teve situações que eu sempre ensino para os maridos, né? Eu sempre falo, você tem que ser firme, não rude, grosso, ríspido. E teve situações que eu era muito firme com a Ana. Que eu falo assim, isso aqui pra mim é inadmissível. A Ana, eita, né? Pensava. Então, existiam embates, mas existiam momentos também que ela parava pra pensar e ela falava, caramba, tem um homem aqui. Você entende? Tem um homem aqui. Aos pouquinhos eu fui ganhando confiança o suficiente pra me desapegar dessas coisas. Porque, veja bem, é muito complicado você negar de cara aquilo que te foi ensinado desde sempre. Né? E então eu precisava de fato de algo concreto para colocar na balança com o que eu já tinha e com o que eu poderia ter. E aí foi né, essencial que o Ale tivesse disposto a me mostrar isso. Porque nem sempre você vai ter a paciência de esperar as situações chegarem para você entender que o cara que tá aí do seu lado, ele tá de fato cumprindo com o que ele te promete. Nem sempre você tem essa paz de espírito de esperar as coisas acontecerem, né? E eu sempre tive muita confiança em tudo que o Ale falou pra mim. A palavra dele pra mim sempre foi muito válida. Então, mesmo nos momentos em que eu não estava 100% segura daquilo que ele estava me falando, eu falava, não, mas até agora... né, o histórico, digamos assim, é muito bom. Então, eu não preciso... Eu acho que a minha insegurança não pode ser maior do que a minha confiança nele. Então, a gente foi aos pouquinhos passando por cima dessas coisas para conseguir alinhar melhor as nossas ideias. Até porque não faz sentido nenhum você se casar com uma pessoa que não te passa essa segurança. Posso falar da xícara? Pode. Eu não falo, não. Pode falar. Teve uma discussão nossa... Eu vou deixar você contar o seu ponto de vista. Não, eu não quero entrar no assunto, meu bem. É só a situação, senão a gente vai delongar demais aqui.
É porque eu sempre tem muitos caras que mandam mensagem e falam assim: "Ah, minha mulher é louca, minha mulher é doida, minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo", né? E eu falo, é porque você não, às vezes não é firme. Tá tudo bem, tem muita mulher que é surtada mesmo, mas às vezes é porque o cara não é firme. Teve um episódio que, noutra live, a gente pode falar sobre isso e trazer experiências disso pra vocês, mas teve um episódio, uma discussão nossa, que a Ana quebrou uma caneca, né, na parede. E o pior é que a Ana tinha razão na discussão. Mas na hora que ela quebrou a caneca, cara, não, eu olhei pra ela e falei assim: o que você acha que você tá fazendo? Esse é um dos momentos de firmeza que eu falo pra vocês, ensino os homens, sejam firmes. E falei, isso é inadmissível pra mim, esse tipo de postura. Eu dou muito valor nas coisas que eu tenho, dou muito valor, você entende? Aí eu falei um monte de coisa. Esse negocinho de gente que fica bravinha e joga celular na parede, eu não sei mais. Isso pra mim não cola. Né? Aí eu falei um monte. Nunca mais a Ana fez esse tipo de coisa. Então tem muito cara que tá reclamando da mulher surtando, mas o cara também, você vai olhar, você entende? Né? Você vai olhar pra ele, sabe? O cara não se posiciona, o cara não sabe ser homem no meio da situação. Das duas, uma, ou ele abaixa a cabeça, ou ele quer gritar, ou ele quer berrar, você entende? Ele quer ganhar no grito, parecendo outra menininha histérica. E não é assim, homens. E um outro fator que ajudou muito também, então um dia a gente saindo de casa, e eu não lembro o que foi a discussão, eu só sei que eu falei assim, olha, enquanto você não se resolver com seu pai, eu acho que a gente nunca vai dar certo. Ah, pra quê? Por isso que eu falo pra vocês da disposição da Ana, a vontade que ela tinha de resolver as coisas, você entende? Já tinha acho que uns 3 anos que eu não falava com meu pai. E aí ela procurou o pai dela, você entende? Não, pior que não. Não sou colérica. Não é colérica não, é fleumática, mas você já viu um tsunami? E ela procurou o pai dela. Tudo bem que talvez no início a motivação central fosse a nossa relação, mas o que ela fez para consertar essa relação com o pai, para melhorar as coisas com o pai, foi algo assim maravilhoso. E tudo mudou a partir dali. Uhum. Você entende? Quando ela se resolveu, quando ela entrou em harmonia com o pai, né, que foi o primeiro homem da vida dela. É que assim, essa situação de não ter o contato com o meu pai é aquele tipo de situação que te causa meio que uma paranoia. Você sabe que aquilo ali não tá legal, você não tá satisfeito com aquela situação, mas ao mesmo tempo, por motivos de que eu tinha ficado muito magoada com algumas coisas, eu não queria chegar lá, pedir desculpa e tal, e tentar me reconciliar. E isso acaba que vai te deixando uma pessoa muito amarga, né? E às vezes você enxerga na pessoa que está do seu lado os erros que vieram de um outro lugar. Né? Você fica ali, acho que a palavra é paranoia mesmo, né, amor? Você tá enxergando coisas na pessoa que na verdade ela talvez nem tenha. Sim. Às vezes você projeta seus próprios defeitos no outro, né? Então, isso é muito comum acontecer. Ah, muito mesmo. Então, essa decisão e essa resolução desse conflito ajudou muito a melhorar nosso relacionamento. Muito mesmo. O fato do Ale ter melhorado o relacionamento com a mãe dele também nos ajudou muito. Muito mesmo. Então, assim, as coisas vão refletindo umas nas outras, né? E nós somos formados de vários relacionamentos ao mesmo tempo. Então, o fato de a gente se esforçar para que os nossos relacionamentos sejam bons no geral, reflete muito bem em nós, sim, como pessoas, né? Com toda certeza. É claro que, né, a gente salva aqui exceções para aqueles que às vezes, né, tem a mãe que jogou você no lixo, tem o pai que, né, às vezes abusava, o pai são situações extremas, né? Aí são situações extremas, pessoal, mas no mais, perdoe, busque resolver. E até mesmo nessas situações extremas, né, o que você pode fazer para perdoar, né? Eu sempre explico para vocês, né, do prefixo per, que é o máximo daquilo, né? Então, o máximo da doação.
Eu sei que existem situações que o afastamento é necessário, uma distância saudável é necessária, mas se doe em oração. Você entende? Se doe, reze todos os dias por aquela pessoa, pelo teu pai, pela tua mãe, e esteja preparado às vezes para honrá-lo, né, num leito de morte, alguma coisa do tipo, porque isso vai te trazer um alívio e tirar pesos que estão nas suas costas. Com certeza a outra pessoa também vai se né, sentir aliviada. que querendo ou não atrapalham a tua relação, atrapalham o teu casamento. E eu não sei se vocês estão percebendo aqui, tudo que foi acontecendo, que foi nos ajudando como casal, foi a restauração pessoal. Foi eu voltar para os meus valores e querer guiar a Ana junto comigo. A disposição que a Ana teve, não, pera, eu quero conhecer isso aqui melhor. Porque ela cresceu também, ela teve um berço católico, mas não era como, por exemplo, eu tive da minha avó. Né? E a disposição que ela tinha. Então a gente estava na missa, ela perguntava para mim, por que isso? Né? Gente, um outro detalhe, minha catequese foi péssima. Né? Porque eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo bonitinho. Aí ela perguntava para ela, por que hoje aqui as imagens estão cobertas com esse véu roxo? Né? Na época da por que isso, aquilo? Por que, né? Essa disposição da Ana. E aí foi onde revi e revi cursos do Padre Paulo junto com ela. Foi muito bom. Né? Fez do eu comprei formação para casais do Dr. Jorge, que foi na época que eu conheci ele. Eu falei assim, caramba, ele é católico como eu, vou comprar esse curso dele que vai ser bom. Assistir com ela para ela entender a perspectiva do sacramento, né? E eu até que a morte o separe. Você entende? Eu queria que ela entendesse tudo aquilo. De fato, me faltava um certo conhecimento mesmo. Era ignorância no sentido bruto da palavra, de fato não conhecer. Você falou alguma coisa? Não. Eu ia, mas eu esqueci. Enfim, e eu queria mostrar para ela aquele mundo que eu recebi da minha avó, que eu aprendi com a minha avó. Eu falei, não, eu quero te apresentar isso daqui então. Né? Porque esse aqui é o Alexandre de verdade, esse aqui é que eu acredito. Né? Então, assim, a disposição que ela teve para mudar, você entende? Para atingir o potencial da mulher que ela sempre foi, ela sempre poderia ser. Porque essa mulher já estava nela. Porque a Ana, apesar de alguns rompantes que ela teve, que ela mencionou aqui, apesar dela ter caído nessa armadilha do feminismo, a docilidade, eu sempre vi essa docilidade nela, esse jeitinho meigo dela. Isso é dela. Só que tinha sido roubado por uma ideologia, tinha sido roubado por traumas, tinha sido roubado, né, pela herança do divórcio que ela recebeu, tinha sido roubado por esse conflito que ela tinha com o pai. Mas essa mulher maravilhosa que eu tenho aqui do meu lado sempre esteve aqui. Sempre esteve. Eu só não encontrava um ambiente muito seguro para ser dessa forma. Né? Acho que... Né? E a parte da minha história, do Alexandre como indivíduo, eu quero que vocês entendam que vocês podem cair. Você entende? Vocês podem cair. É o que eu falei para vocês. O Alexandre que estava lá na igreja, indo toda quinta no Santíssimo, rezando o terço todo dia, que tinha vivido um noivado, 3 anos de castidade. Aquele Alexandre jamais imaginou que ia conhecer uma pessoa depois daquilo, ele todo ferido, que ia conhecer pelo Tino, que já ia morar junto, que já ia, você entende? Atropelar todos os valores dele. Aquele Alexandre não imaginou que ia passar por tudo isso. Entende? Aquele Alexandre não imaginou que pouco tempo depois estaria negociando os valores dele. Então, às vezes você está aí julgando, seja a nossa história ou julgando a história dos outros e está se achando santo demais, cuidado, a queda pode ser grande. Infelizmente, a gente está propenso a passar por essas coisas o tempo todo. Independente de como seja o nosso caminho, a gente está sujeito a sair dele a qualquer momento. Infelizmente. Por mais firmes que estejamos, né, e por mais que a gente queira muito aquilo que a gente está buscando, infelizmente pode acontecer da gente se desviar daquilo. Sim. E aí, com a nossa história, vocês já sabem que nós percorremos um caminho
e voltamos para contar para vocês que não vai por ali não, porque é errado. Né? Errado. Veja. É errado, é muito difícil e as chances de darem certo são mínimas. Não arrisca. Exatamente. Viva a Não fase arrisca. do namoro como deve ser vivida. Viva a fase do noivado como deve ser vivida. Tenha as conversas difíceis antes. E antes até de chegar na fase do namoro, escolha de fato as pessoas com quem você vai se relacionar. Mas escolha muito bem. E escolha bem também. Olha, tanto que é importante os valores, né? Graças a Deus, os meus amigos, né, por causa dos valores que, infelizmente, quando conheci a Ana, estavam sendo negociados, mas, como eu já contei para vocês aqui a história, né, eu era esse cara que não estava negociando os valores, eu tenho bons amigos. Porque, muito bom, porque infelizmente, a Ana, acho que você tem uma boa amiga, né? É. Das pessoas quando eu te conheci, que você ainda mantém contato até hoje, que foi no nosso casamento. Porque os demais, né, as pessoas, os colegas daqui, nem amigo, porque os demais, quando a Ana precisou... E eu, de fato, né? nunca fui uma pessoa que tinha essa necessidade de ter um grande número de amigos. Pra mim sempre foi muito tranquilo ter uma amiga só. Pra mim tava bem de boa. Porque, inclusive, essa minha amiga de infância é minha amiga até hoje, é uma das minhas melhores amigas de fato. E a gente se conheceu quando eu era bem nova. Inclusive, passei por alguns momentos onde ela me apoiou muito. E nós temos a mesma idade. É difícil você ver duas crianças de 7, 8 anos ali com a vivência que a gente tinha. Porque ela, de fato, me apoiava muito no que eu precisava. E eu, dentro das minhas limitações, buscava apoiar ela também. Porque ela também passou por situações muito complicadas na vida dela. Então, é muito importante você fazer esse filtro com relação a amizades também. Sim. Não seja amigo de qualquer pessoa. Porque os meus amigos se tornaram os nossos amigos. Eles conheceram a Ana... E mesmo quando eles conheceram ela, que ela estava naquela armadilha da ideologia feminista, eles ainda não tínhamos nos encaminhado. Eles viram potência na Ana, eles acolheram a Ana, eles gostaram da Ana. Isso foi muito importante. Foi muito importante, porque os nossos amigos sempre apoiaram a gente se resolver, a gente fazer dar certo, porque eles viam que podia dar certo. E assim, isso foi muito legal, isso foi muito importante. E bons amigos de valores cristãos. Né? Você entende? Pessoas perfeitas? Claro que não. Você é perfeito. Mas pessoas íntegras que, né, caramba, eles foram muito importantes, né, amor? E assim, os amigos do Ale são de fato amigos muito verdadeiros. Então, eu prefiro acreditar, e eu acho que o Ale também pensa dessa forma, que se eles vissem que eu não era uma pessoa legal, eu não acho que eles falariam pra gente, né, investir, continuar, só pra agradar o Alexandre, não. Eu acho que eles seriam um tipo de amigo que fala, ai... E outra coisa, eles puxavam... não é legal. Eles também puxavam a minha orelha, tá? Puxavam a minha orelha. Né? Fala assim, Alexandre, caramba, cara, você também, né, precisa... Quando eu conheci a Ana, eu falei, Alexandre, você tá negociando seus valores. Alexandre, não é assim. Né? Você tá, né? Eles puxavam a minha orelha, brigavam comigo, né? E no meio do processo que a gente estava junto, eles falavam, cara, resolve isso daí. Não cara, tá certo, não tá certo, uai, não é o que você acredita, resolve. E eles falavam, resolve, né? Então, eles também puxavam a minha orelha, né? Eles também tentavam me trazer para a luz, de volta para a luz. Então, os nossos amigos, eles foram muito importantes também nesse processo. Muito bem. Né? E aí é que tá, se você não sabe escolher muito bem, fica difícil, né? Torna tudo mais difícil. Veja que o nosso caso, além de ser exceção da exceção, ainda teve, né, essas contribuições. Tivemos vantagens, facilitadores. Exatamente, que nem todo mundo tem. Muito provavelmente, você já passou todo mundo já passou por essa situação na vida, de ter um amigo que não te faz bem. Né? Que vocês estão ali na iminência de fazer uma coisa errada e ele te incentiva. Você tá na iminência de se envolver com uma pessoa que não é legal pra você e ele tá te incentivando.
Então essa pessoa não é de fato seu amigo. Né? As pessoas confundem muito o que é ser amigo de alguém, porque a sua obrigação como amigo não é agradar a pessoa o tempo todo. A obrigação de um amigo de verdade é querer o bem do seu amigo. E isso pode custar, às vezes, uma briga, Sim. um puxão de orelha e desagradar o seu amigo também. Porque o bem não é relativo. Você entende? Ah, isso aqui é o bem? Ah, depende. Não, isso não existe. O bem é o bem. Eu sou o bem. A bondade não é relativa, entendeu? As amizades são diferentes, né? A gente constrói amizades totalmente diferentes, com pessoas diferentes, e isso não quer dizer que elas são mais ou menos suas amigas. É que cada pessoa vai lidar com as demandas de uma amizade de uma determinada forma. Tem amigo seu que vai te puxar a orelha rindo o tempo todo, fazendo graça, fazendo uma piada, usando o humor ali para se fazer ouvido. Outros amigos vão ser mais duros. Vai depender do temperamento, personalidade dele. Exatamente. Né? É isso, agora eu entendi o que você quis dizer. A questão é de fato se aquela pessoa está mesmo querendo o melhor para você. Ou se ela está só querendo que vocês fiquem bem um com o outro. Mas essa é a nossa história, pessoal. Acho que nós conseguimos, né, amor, contar ali do início. Fizemos uma linhazinha para vocês entenderem os percalços que a gente passou. Sim. As escolhas erradas que a gente fez e que a gente não aconselha que vocês façam, né? Demos certo, a duras penas. E sim, gente, é exceção da regra mesmo. Não, a gente não usa essa expressão para se vangloriar, digamos assim. Mas é para mostrar para vocês que o caminho não é esse. Exatamente. Não é mesmo, sabe? É muito doloroso, é muito traumático, é muito desgastante. Tem maneiras muito mais simples de você encontrar aquilo que você quer, formar uma família, estar com uma pessoa que realmente tenha os mesmos objetivos que você. A gente foi pelo caminho mais difícil em praticamente tudo. Sim. E tivemos sorte de que no fundo, nós dois queríamos a mesma coisa. Né? Tivemos essa sorte. Muita sorte. Né? Porque na maioria das vezes, você por carência vai acabar encontrando uma pessoa que ela quer uma coisa e você quer outra. É onde um acaba usando o outro, entendeu? É aquele relacionamento abusivo que nós falamos que ele constitui de duas pessoas carentes, né? Uma, ela carece de ser manipulada e sempre quer se fazer de vítima porque ela precisa chamar a atenção, e o outro carece de manipular. Você entende? Para se sentir também o centro das atenções. São apenas formas diferentes de se manifestar. E essas pessoas se atraem, essas vontades se atraem. Exatamente. Então, assim, nós tivemos assim fatores de sorte, nós também tivemos bons amigos, nós tivemos esse momento ali que, né, foi Deus mesmo que falou comigo, tivemos a disposição da Ana. Tudo isso foram fatores que contribuíram para chegar até aqui. Né? E hoje nós vivemos um relacionamento muito bom. Assim, meu casamento é a melhor coisa que me aconteceu. Eu sou muito feliz de ser casado com a Ana. A gente se dá muito bem, quase não discutimos. Né? Nós sentamos, temos conversas sérias, mas a gente sabe respeitar um ao outro. E às vezes tudo que a gente precisa é só um tempo ali. Ó, não, me dá um tempo. Né? A gente tenta, quando é necessário, tenta pedir desculpa o mais rápido possível. Nós criamos regras para a nossa relação, para que ela seja uma relação de fato saudável e madura. Você entende? A gente se revelou. Hoje a gente está muito bem, graças ao nosso bom Deus. Né? E usando esse nosso testemunho para orientar vocês o que fazer e o que não fazer. Talvez a gente não tenha aqui um manual pronto. Porque cada caso é um caso, né? Exatamente. Vai ter casos de morando junto que pode ser uma exceção como nós? Tá. Mas é de fato uma exceção, né? É de fato uma exceção. Então, assim, a gente não tem uma... Eita! Não, é só uma mensagem aqui. Pronto. A gente não tem de fato um manual pronto para entregar para vocês, que seria maravilhoso, né? Mas a gente tem as nossas experiências. Então, pelo menos, muito do que não fazer, vocês já estão sabendo. Então, eu acredito que possa ajudar aí em determinadas escolhas que talvez vocês venham a ter que fazer, né? É muito difícil quando você está envolvido emocionalmente numa questão, você parar para pensar
e buscar maneiras de fazer a melhor escolha, mas a gente tem que se esforçar para isso, né? A gente tem que tentar seguir pelo caminho reto, mais simples, mais certo, para se poupar de muita coisa e poupar ao outro também, porque no nosso relacionamento aqui, que é o que a gente está falando, tiveram dificuldades para ambos. Coisas que eu fiz causaram dificuldades para Alexandre e vice-versa, não só para mim. Então a gente tem que agir de um modo menos egoísta nesse ponto. Sim. Né? Não pensar só naquilo que te poupa, mas que poupa aos outros também. E isso tudo afeta além do nosso relacionamento. Nossos amigos acabam afetados por determinadas coisas. Nossas famílias acabam afetadas por determinadas coisas. Então é meio que olhar um pouco menos só para si e tentar pensar nas outras pessoas que estão aí ao redor. Porque você, de fato, não quer machucar aquelas pessoas, né? Então pode ser que seja também um apoio para você falar, poxa, será que essa decisão realmente é a melhor que eu poderia tomar nessa situação, né? E só um fato importante aqui, meu bem, para falar sobre nós, e acho que dá para abrir aqui, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa e falar o que achou da live, é que quando a Ana se mostrou disposta à conversão, bom, o que foi uma das coisas também que fez eu querer dar essa chance ali para a gente poder continuar? Que como vocês puderam ver aqui na história, naquele momento eu estava irredutível, eu não confiava que essa conversão ia acontecer de verdade, né? E se ela não acontece, aquilo para mim era demais. Ela continuar acreditando naquelas crenças malucas, né? Aquilo para mim era demais. Só que quando ela se demonstrou disposta, né, que eu acreditei na disposição, eu penso, olha só o que passou na minha cabeça. Eu falei assim, caramba, eu tirei ela lá da casa dela, trouxe ela até a minha cidade, para não tentar agora com essa disposição que ela está querendo ter, não, que ela está tendo. Isso para mim pesou muito. É claro que se eu não visse essa disposição, isso seria muito chato. Seria chato. Eu pensaria isso também. Só porque aí eram os valores ali, você entende? A questão de querer ir para o céu, a salvação, querer caminhar. Era muito diferente. Era querer caminhar na mesma estrada. Aí isso não ia acontecer se ela continuasse naquelas antigas crenças. Agora, quando eu vi a disposição, por isso que eu digo para vocês, ninguém está 100% pronto. Às vezes tudo que você precisa de... É claro que isso aqui não incentiva você pular as etapas. Mas às vezes você está conhecendo alguém, vamos supor, você aí católico ou protestante, você começou a conhecer uma pessoa, às vezes ela não vai ser assídua na igreja como você, mas ela tem disposição. Porque muitas vezes aquele que você acha que é assíduo é só um falso moralista, um puritano, que ele está fingindo ser, ele não é de fato. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que viver as etapas da forma correta é importante, né? Mas se você está vivendo as etapas e talvez você não encontrou alguém que está 100% alinhado com seus valores, mas ele tem o básico, ele tem o principal, né? Mas você vê que ainda é falho na caminhada dele, mas tem disposição para caminhar com você, às vezes vale a pena a chance. Mas vale a pena a chance dentro da fase que vocês estão. Se é do namoro, como namoro. Se é do noivado, como... Você entende? Você ver essa disposição de mudança, esse desejo ardente do peito de mudar e fazer as coisas melhorarem. E cada fase do relacionamento vai te exigir determinadas coisas, né? Exatamente. E aí, pessoal, vocês gostaram da live? Foi bom, né? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês já mandaram pra gente ir alinhando aqui. Sim. Se tiver mais alguma coisa, vão nos falando aí. Tá? A gente vai, acho que dar uns 10 minutinhos aqui de pergunta, se alguém tiver, ou um pouco menos, porque acho que senão a live vai ficar muito grande. Mas é isso, se você não tem pergunta, pelo menos comenta aqui o que você achou. Né? Você vai compartilhar essa live depois, esse testemunho aqui depois, né? Comentem aí. Cheguei na finaleira, mas você vai ter que assistir tudo, hein? Vai ficar salvo e eu quero você assistir
toda a live. Uma das perguntas que mandaram aqui é se a live ia ficar salva. A Samira mandou 2 doidos que, graças a Deus, foi o errado que deu certo. Graças a Deus, literalmente. Uma pergunta que teve. O que vocês acham de namorar sem orar antes? Eu acho bem errado. A live aqui é sobre isso. De fato, a gente também acha errado. Você que perguntou isso, né? A live aqui é sobre isso, né? Sobre viver as fases. Agora sim. A máquina de lavar já foi uma prova de amor. Agora só um detalhe sobre esse orar juntos, que normalmente quando vem esse tipo de pergunta, Vitor, você vai ter que assistir a live toda de novo, beleza? Aí você vai entender. Quem faz esse tipo de pergunta normalmente é o protestante, né? Que eles usam muito isso. Tem que orar primeiro para saber se Deus quer esse namoro. É umas coisas assim. Tô dizendo que todos são assim? Não. Mas até hoje os que eu vi são protestantes fazendo isso. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vocês têm que largar de... Tem que rezar antes? Tem que rezar. Mas também tem que agir. Tem que arregaçar as mangas e fazer. Tem que sentar, ter conversa difícil, falar sobre valores inegociáveis. Só você ficar rezando aí, né, para ver se Deus quer. Né? Aí depois por sentimentalismo barato e coceira no toba, aí você entende? Não é Deus falando com você, é a sua conveniência falando com você. Você decide namorar com alguém que não tem nada a ver contigo e depois. Só se ferra. Então assim, reze, mas não fica lá só rezando sem arregaçar as mangas. Porque afinal de contas Deus nos deu livre-arbítrio. Opa, desculpa meu bem. E nós precisamos agir. Até aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, assim, faça por onde também. Olha esse comentário aqui, meu bem. Deixa eu ver. Meu marido saiu... Estou assim. Meu marido saiu de casa ontem e hoje já me falou sobre voltarmos um dia. Para voltarmos um dia, ponto. Que ontem mesmo ele queria me buscar, mas agora eu sinto que não devo mais. Eu tenho uma pessoa se embola, né, pra mandar as coisas. Porque ficou sem pontuação, mas o que ela quis dizer é que o marido saiu de casa ontem e que hoje mesmo ele já tá falando sobre eles voltarem, que ele queria buscar ela pra ficarem juntos. Entendi. E ela acha que não deve mais. Olha, querida, sabe o que você faz? Faça uma reflexão. Quanto tempo você errou nessa relação? Quanto tempo? Você errou, sei lá, vamos supor que vocês estão 10 anos juntos, eu não sei. Você acha que você errou 3 anos? Você entende? 3 anos você errou. Você acha que não vale a pena você lutar pelo menos metade disso? Lutar sério, mas lutar do jeito certo? Ou no mínimo, que o maior erro de vocês é assim, vocês só fazem terapia, quando vocês estão com um problema conjugal, vocês só querem fazer terapia se for de casal. Vem cá, eu atendo casais. Eu não faço terapia de casal. Eu atendo casais. É terapia. Terapia é terapia. É tipo missa. Não existe missa das crianças. Existe missa. É o povo que fica inventando isso. Né? Então, vocês só querem fazer a terapia quando é o casal. Mas vocês esquecem que vocês, como indivíduo, precisam. E que são pessoas restauradas que geram casamentos restaurados. E que a maioria dos problemas do casal vai se resolver quando você, como pessoa, se resolver. Então por que você pelo menos não dá um primeiro passo de fazer a terapia individual para você? Para você ter uma pessoa de fora olhando para a tua história e te ajudando a organizar as linhas da tua história. Nas páginas da tua história. É que é muito mais fácil você chegar pro seu companheiro e falar assim, olha, esse problema assim que eu tinha, eu já resolvi. Eu quero te ajudar a resolver os seus. Quero que a gente caminhe juntos para resolver os nossos, dentro do nosso relacionamento. Porque qualquer decisão que você for tomar sozinho agora, sem uma ajuda terapêutica, você vai tomar por exasperação, por sentimentalismo. E de fato é difícil você não fazer isso, porque você está tendo sentimentos de fato muito fortes. Com certeza. Que vão nublar aí as suas decisões, né? Teve uma outra perguntinha aqui sobre quanto tempo a gente ficou separado. Foram por volta de 20 dias. Foi isso. Não foi tanto tempo assim, mas foi Pra mim foi uma eternidade. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui.
Eu buscava fora a segurança que não tive também com meu pai. Geralmente a gente faz isso mesmo, a gente busca aquilo que nos falta. E o problema... Isso é o caminho lógico. E normalmente busca só onde não vai ter. Né? Porque é uma carência, uma pressa, um imediatismo de se entregar facilmente ali. E que geralmente a pessoa que vai te passar essa segurança, não é logo de cara que você vai ver isso. Você vai ter que conhecer aquela pessoa, conhecer o caráter daquela pessoa para se sentir de fato segura com ela. Importante ser amigo do casal. Verdade. Quando você está solteiro, você tem os seus amigos. Mas a partir do momento que você se torna um casal, é muito importante que os amigos sejam do casal. É claro, vai ter mais proximidade com um ou com o outro, mas sejam amigos do casal. Exato. É muito natural que homens sejam mais próximos de homens e mulheres sejam mais próximos de mulheres, mas que a amizade esteja entre o casal. Isso de fato é muito importante, perdão. Vamos ver o que mais. Estão prometendo compartilhar a live. Muito obrigada. É isso que a gente quer. Será mesmo? Bom, só uma pessoa falou que ia compartilhar a live. Que foda. Bom, por enquanto foram essas as perguntas que chegaram aqui. Você tá vendo mais alguma aí? Não, amor, não vi não. Pessoal, então é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? 2h30. Respondam aí. Porque aí a gente já vai encerrar, vai deixar a live salva e gostaríamos que vocês compartilhassem, engajassem nos posts, interagissem. Né? Isso é muito importante. Muito do que vocês comentarem aqui pode ser pauta pra gente fazer uma outra live, contar com mais detalhes algumas coisas, comentar a nossa perspectiva, a nossa experiência sobre determinados assuntos. Enfim. É isso, né? Isso. E aproveitando que essa live vai ficar salva, aquela outra que a gente fez não ficou, em breve a Ana vai atender, né? Vai atender mulheres, ajudar mulheres, né? A buscar o potencial delas, né? Buscar uma feminilidade sem paranoia, né? Sem essas loucuras de que não pode pintar, não pode fazer francesinha, não pode pintar de vermelho, porque não sei mais o quê. Eu tô de francesinha hoje. Foi o Ale que escolheu. Né? Porque usava lá no tal certo. Você entende? Sem essa feminilidade maluca que fica transformando vocês em umas vovó, né? Que vocês ficam se vestindo parecendo a avó dentro de casa, né? Coitado do marido de vocês. Eu vejo dois extremos muito gritantes. Ou uma feminilidade que te força a se vestir de uma maneira que você não vai estar confortável, né? Te exige que você esteja ali com o corpo super coberto e tal. E às vezes é uma exigência que não tem nem fundamento. E às vezes também uma feminilidade que te infantiliza. Sim. E isso é muito, muito, muito ruim. Você é uma mulher adulta. Não faz o menor sentido, e vou pegar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Não faz sentido uma mulher adulta comprar um pijama da Mini para dormir com o marido. Sim. Entenderam? Essa questão de se infantilizar, ela é tão grave que ela começa no trivial, que é você comprar uma roupa com uma estampa que não faz sentido para você, até chegar no ponto de você se comportar de maneira infantil. O seu chefe vai olhar para você e vai te ver como uma mulher infantil. Ou seja, ele vai, não vai enxergar em você o potencial que você realmente tem, não vai ter a confiança que você realmente precisa. Então isso atrapalha muito, não só o seu casamento. Atrapalha a sua carreira, atrapalha o seu desenvolvimento pessoal. Isso não é saudável. O outro extremo também não é. Mas eu acho que, nesse ponto, a feminilidade que te infantiliza te causa uma sequela maior. E a gente vê muito, muito conteúdo dessa forma por aí. Ou uma feminilidade baseada só nas roupas que você veste, vazia, sem significado, sem propósito.
É, porque, né? porque tem aquela. Também tem outro tipo de feminilidade, né? Aquela feminilidade vulgar, né? Que você mostrar muitas curvas do seu corpo. Não, isso não é feminilidade. Não. Isso não é ser mulher. Você entende? Isso é ser outra coisa. Tudo menos feminina e mulher, de verdade. Tem aquela feminilidade vovó. E vejam bem, quando eu falo feminilidade vovó, eu não tô aqui atacando os vestidos. A Ana usa muitos vestidos belos, eu gosto que ela usa vestido. É muito bonito, existem belos vestidos, mas existe aquele vestido que fica bem para você que está na faixa dos seus 20 a 35 anos e aquele que fica bem para sua avó que está com 60 anos. Você entende? Vocês vão convir conosco que você tem que se vestir de forma adequada para sua idade. Não estou dizendo, não estou aqui colocando regra, não. Aquelas regras que o pessoal fala, ai, mulher com mais de 40 anos não pode usar cabelo longo. Tem esse tipo de regra. Você, mulher que já procurou entender alguma coisa sobre como se vestir melhor, tá cansada de ver esse tipo de regra. Em geral, à medida que vamos envelhecendo, a gente tem preferência por um cabelo mais curto. Isso não quer dizer que você não possa usar cabelo longo. Mas você saber se adequar Sim. à sua fase, à sua idade. A inadequação ela é muito ruim. Né? No geral, a gente se sente desconfortável. Pensa no exemplo seguinte. Você foi para um lugar onde você está inadequada. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, né? Você foi, sei lá, de terno e gravata para a praia. Entendeu? Você está inadequada àquele ambiente. Você está inadequada àquela situação. Isso te causa desconforto. Porque existe uma desarmonia. Exatamente. Né? Uhum. É você se adequar ao ambiente que você está, à fase de vida que você está vivendo. Isso é muito básico, gente. E, de fato, te deixa mais confortável. E a moral, né? Contudo, também a moral. Né? Porque tem o vestido que você pode ir à missa e tem o vestido que você não pode ir à missa. Né? Porque hoje existe um puritanismo muito barato, né? Tem umas mulheres que acham que é santa só porque tá com um vestido lá no pé. E não é porque que você tem um vestido com o qual você não pode ir à missa que você não possa usar ele em outros lugares. Né? Tem mulher aí que ela usa o vestido até lá no pé, mas ai, se você riscar um fósforo do lado dela, pega mais fogo que... Ê, rapaz! E a língua, né? Opa, foi mal. Não, mas aqui nós estamos, né? Não, eu quis dizer a língua comprida de fofoqueira mesmo. Ah, tá, que susto. Mas é isso, pessoal. Queria trazer essa novidade para vocês, tá? Em breve a Ana vai começar a atender, especificamente mulheres, né? Mas não exclusivamente. Né? As mulheres voltadas aí para... Não, vai ser exclusivo, que a gente tinha conversado. Mas tem homens que às vezes precisam de orientação nesse sentido. Ser feminino? Não. De saber identificar uma mulher feminina. Ou às vezes um marido que está tentando ajudar a esposa nesse processo de se tornar mais feminina, de entender melhor a sua natureza. Aí a Ana já querendo roubar meus pacientes. Aí fica difícil, né? Então, assim, a Ana vai atender e vai atender num preço bem melhor aí para ficar fácil para vocês, que eu sei que nem todo mundo consegue fechar um pacote comigo. Então, um dos intuitos é esse também, né? É claro que ela vai atender menos tempo, né? Porque ela tem as coisas dela, tem o descanso dela, tem aqui em casa, tem o nosso, a Baby, tem a Baby, tem o nosso ministério, né? Que é a nossa família. Mas ela vai em breve estar atendendo, né? Depois que passar aí o porpério, imagino que ela já comece. Mas, até lá, pelo que a Ana conversou comigo, você vai continuar gravando conteúdo, né, pro pessoal. Sim. E o meu perfil tá aí, se vocês precisarem de uma conversa mesmo, de um conselho, tô aqui. Podem perguntar, podem pedir. Dentro da minha possibilidade, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. E Deus os abençoe, fiquem em paz. Obrigado pela participação, tá bom? Compartilhem muito e comentem, tá? Eu quero ver uma chuva de comentários aqui, de vocês que participaram, chegaram até o final, né? Coloquem lá o que vocês acharam, como que essa live ajudou vocês, como que o nosso testemunho ajudou vocês. Beleza? Grande abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus.
Vamos dar um beijinho aqui na minha bochecha. Oh. E a na TT agora, peraí.